Péssima notícia, nova lesão confirmada no Atlético, a bruxa está solta. Ingleses de olho em nova joia da base, Bernard revela um possível retorno à Europa. Galinho sofre derrota fora de casa. Muito bom dia, esse é o Café com Jeves e depois da vinheta eu volto para te atualizar sobre o Galo. Muito bom dia, massa atleticana, terça-feira, 15 de abril, Café com Jeves no ar, sempre de segunda a sexta aqui no canal Bica Galo. Chega chegando, cravando aquele dedo no like para fortalecer a gente, dá uma moral aí, se inscreve no canal, caso você não seja inscrito ainda, não acredito que você não seja, mas confere aí se o YouTube não tirou a sua inscrição e inscreva-se também no nosso clube de membros aqui para fazer parte do nosso grupo VIP, ativa o sininho de notificações, faça parte da comunidade Bica Galo em todas as redes sociais, segue a gente, @canal Bica Galo, tá? Diariamente criando conteúdo responsável, mas com muita paixão pelo Galo para vocês aqui, tá? Vamos começar o conteúdo de hoje com uma notícia nada boa, né? Uma notícia que realmente não era a que eu queria passar para vocês, que é sobre uma nova lesão na cidade do Galo. Lesão essa que agora preocupa bastante, porque é um jogador titular da posição, né? Quando foi o Palácios e quando foi o Júnior Santos, a gente lamenta. Mas quando é o Guilherme Arana, né, que o Atlético confirmou aqui uma lesão muscular, tá? Na região posterior da coxa do Arana. Arana que fez inclusive participação ontem no GaloCast, podcast da Galo TV, muito legal, né, falando sobre o transtorno do espectro autista, que ele tem um filho autista, né, o Guissa, e o mini Guissa, né, e foi muito bacana. Infelizmente agora vai ficar fora um tempo de molho e o Caio deve ser aí o titular da posição, uma vez que o Rubens ele voltou, né, para onde ele deveria nunca ter saído, que é o meio-campo, né? O Rubens vem jogando bem, apesar de ter tido algumas falhas individuais. Na última partida ele é um jogador que entrega bastante, a massa gosta dele, e o Arana então teve essa lesão confirmada. E aí, o negócio do elenco curto, ele vai ficando cada vez mais preocupante, porque a gente tinha falado de Júnior Santos e Palácios, mas agora a gente está falando de Guilherme Arana. A gente está falando de um jogador absolutamente titular da posição, né? O Júnior Santos e o Palácio disputavam ali a vaga na ponta esquerda, da ponta direita e tudo mais. O Arana não, é titular absoluto da posição. E com isso, o Atlético tem um calendário longo pela frente antes de abrir a próxima janela. Só para você ter uma ideia, vou colocar na tela para você aqui, ó. Essas imagens são do Google mesmo, tá? Colocar para você aqui como que tá esse calendário do Galo daqui para frente, tá? Amanhã joga contra o Santos. Deixa eu tirar a tarde aqui também, que eu acho que fica melhor para vocês enxergarem. Cadê aqui? Pronto. Olha só. O Galo tem o Santos amanhã fora de casa, tá? Aí depois tem o Botafogo em casa, domingo, beleza. Aí entra uma sequência de 5 jogos fora de casa. Caracas, Mirassol, Maringá, dia 30 pela terceira rodada da Copa do Brasil, terceira fase, Juventude e Iquique. Entre nós aqui dá pra ganhar os 5. Dá pra ganhar os 5 jogos. Ou eu tô exagerando aqui? Talvez o Juventude seja mais difícil ali pela questão do estádio deles e tudo, mas numa boa, cara. Caracas, Mirassol, Maringá, Juventude e Iquique. Dá pra ganhar os 5 aqui. E aí é uma recuperação maravilhosa, né? Podia começar hoje, podia amanhã contra o Santos. Mas dá para ganhar os 5 fora de casa aqui, na minha opinião. Aí depois entra uma sequência de 6 jogos em casa. Fluminense, Caracas, Cruzeiro. É em Belo Horizonte, o mando é deles, mas é em Belo Horizonte, então não viaja. Terceiro. Quarto, Maringá. Quinto, Corinthians. Sexto, Cienciano. Então são 6 jogos em Belo Horizonte, seguidos, né? Estranho, né? 5 fora e 6 em Belo Horizonte. E depois, no dia 1º de junho, tem o Ceará fora de casa. E um dia depois, abre a janela de transferências do Super Mundial. E aí o Atlético pode ter reforços aí internacionais. Há o tal up no elenco.
Espero que esteja tudo mapeado, né? Já estejam aí pré-contratos feitos, que já esteja tudo certo e comece aí realmente a fazer contratações que tragam impacto para a torcida, impacto para o elenco, melhorem a qualidade, encorpem o elenco, que é tudo que a gente precisa nesse momento, é um elenco forte para disputar essas competições. Então são 14 jogos até essa janela abrir, tá? Então tem essa questão da lesão do Arana, né? E eu não sei quanto tempo que ele vai ficar, não sou especialista, mas lesão muscular não costuma ser menos de 2, 3 semanas, né? Assim como o Júnior Santos, né? Assim como o Alan Franco, tinha esquecido de falar do Alan Franco também, outro titular que machucou. Então, uma situação bem preocupante do Atlético, né? E esse elenco curto, né, onde você tinha ali, não, eu não vou deixar de falar isso não, porque o João Marcelo ser a única opção do banco de reservas nesse último jogo me marcou, me deixou preocupado, me trouxe à memória situações em que tínhamos somente o Kardec, o Vargas, algum outro jogador da base que aparecia. Então o elenco curto voltou a assolar, a assombrar o torcedor atleticano, né? E aí começam as lesões, geralmente musculares. Todo mundo que a gente está falando foram lesões musculares, né? Então é uma situação um tanto quanto... Aliás, a situação do Alan Franco não foi muscular não, tá? Ele rompeu o ligamento colateral medial. É uma lesão parecida com que o Bernard teve lá em 2024. E uma lesão que todo mundo achou que o Bernard fosse demorar muito para voltar e de repente o Milito voltou com ele no jogo. Não me lembro qual jogo foi, mas o Bernard voltou. O Bernard que inclusive, a gente sabe da fase do Bernard, como ele anda, né? Assim, ele tem até feito boas partidas, tem entrado ali, mas a gente quer ver o Bernard decisivo. O Bernard que entrega gols, que entrega assistências. Já são 41 partidas do Bernard com a camisa do Atlético, apenas um gol, nenhuma assistência. E para um jogador que joga no ataque, no meio, né, um cara ofensivo, é muito pouco. É muito pouco realmente. E a torcida tá na bronca com essa situação. E aí uma possibilidade de meio do ano também é o Bernard deixar o Atlético. Apesar dele ter contrato, né, nada impede que ele receba uma proposta, entre em acordo com a diretoria, o clube entre em acordo com a diretoria do Galo e faça-se o negócio para o Bernard voltar, por exemplo, ao futebol europeu. Inclusive foi o que ele revelou, né, em entrevista à Itatiaia. E eu vou colocar o áudio para vocês aqui dessa situação do Bernard, né, revelando inclusive essa situação possível de saída. Antes, tenho que fazer aqui o oferecimento da Cara Preta Carnes Nobres. Gente, referência, tá? Referência em churrasco, referência em carne, de procedência, de qualidade. Conheça os produtos da Cara Preta, experimente a excelência. Se você quiser ainda um cupom para você experimentar os produtos, utilize o cupom BICAGALOCP, tá bom? Clique aí no link que está na descrição e escaneie o QR Code que aparece logo abaixo para você aqui. Se for fazer churrasco, não basta ser Angus, tem que ser Cara Preta, é o mais top que tem. E bora lá ouvir o Bernard. Eu tenho uma janela lá, tem times que se interessam novamente para que eu possa voltar, mas eu tenho um contrato com o Atlético, em nenhum momento eu tenho meu pensamento fora daqui. Na Grécia? Também. Então, eu tenho minha cabeça bastante tranquila em relação a estar aqui. Eu tive uma felicidade muito grande aqui antes e sou muito feliz todos os dias ao acordar, ao poder estar dentro do Atlético, treinando, jogando. Como você disse, nos últimos 2 jogos tive um pouquinho de maior minutagem, eu pude ajudar, eu pude entrar bem. Então, eu acredito que é mais questão de confiança e oportunidade. Então, as coisas vão acontecendo aos poucos. Então, não acredito também que seja mais da adaptação, porque já faz muito tempo que eu já estou aqui, já tem praticamente 1 ano que eu já voltei, então eu espero que essa confiança possa crescer cada vez mais, porque tudo que eu mais quero é voltar a fazer gols, é voltar a dar assistência, a jogar bem, a dar felicidade para os torcedores. Então, assim, o Bernard, ele revela que ele tem uma janela, acho que ele quer dizer que ele tem uma possibilidade de deixar o clube no meio do ano, né?
Ainda que, obviamente, ele não vai falar que passa pela cabeça dele deixar o Atlético, né? Não vai acontecer isso. Mas é um jogador que falou que tem não só da Grécia, porque ele falou também, né? Quando o repórter perguntou. Então, assim, o Bernard ele tem também uma possibilidade na Grécia. Imagino que seja um retorno ao Panathinaikos. Ele saiu de lá, eles queriam que ele ficasse e ele queria voltar para o Galo. Então, eu vou ser bem sincero com vocês. E aqui eu deixo o meu lado torcedor de lado, porque é um lado que gosta muito da pessoa do Bernard, que gosta muito do que o Bernard fez pelo Atlético na primeira passagem, mas a gente tem que pensar como profissional nesse momento. Em 2025, o Bernard ele não está no nível que o Atlético precisa para ser um jogador que agregue muito valor. Ele não muda partidas, ele não faz gols, ele não dá assistências. Então, nesse momento, né, no dia 15 de abril, vamos supor que o Bernard ele comece a fazer gol abestado a partir de a partir de amanhã contra o Santos. Faça o gol da vitória, aí ele faz um gol lá contra o Botafogo e o Galo vence dentro de casa, emenda 2 vitórias, faz mais gols, aí beleza, aí a situação muda. Futebol é assim, pessoal, futebol é assim. Se o cara dá resultado, ele tem ali, na minha opinião, continuar. Se não dá resultado, infelizmente, chega todo ciclo chega ao fim. E pode ser que o ciclo do Bernard esteja chegando ao fim. O próprio jogador revela isso em entrevista. Não é muito comum, né, um cara com contrato revelar que tem propostas de outros clubes, mas de qualquer forma também não foi antiético, na minha opinião, o Bernard não. Acho que ele foi, né, sincero na pergunta ali, mas de qualquer forma, vamos ver, né? Vamos ver se de fato o que vai acontecer com essa situação do Bernard. O fato é que pode ser que tenha essa volta ao futebol europeu sim, tá? Informação aqui, tá, do meu amigo Lucas Tanaka, é de que o Arsenal da Inglaterra tem interesse no jovem Gabriel Veneno, sub-15 do Atlético. Esse jogador é tido como a maior joia do Galo depois que o Savinho foi embora, inclusive acima do Alisson, né, que também foi embora, e uma das principais promessas do futebol brasileiro, um jogador que se destaca muito, é jogador da seleção brasileira das categorias de base, né, e está sempre jogando ali muito bem, né, muito habilidoso, liso, dribla, né, driblador, um cara muito interessante mesmo, o Veneno, mas tem apenas 15 anos, né, então a gente tem que ter cautela para a gente trazer aqui, né, falar que é um grande jogador e tal, calma, né, uma promessa da base. E o Tanaka revelou aí que tem essa situação do Arsenal por ele, que pode se concretizar em uma proposta. O Tanaka, inclusive, falou que essa possibilidade do Veneno, ela pode ser até uma questão de ser uma proposta menor do que a do Alisson. E aí a gente fica pensando, cara, né? Se o cara foi isso tudo mesmo, né? Que todo mundo pinta. Esse vídeo aqui, por exemplo, da Saló Foot, né, vou até dar os créditos para os amigos aqui. Esse vídeo da Saló Foot aqui mostra alguns lances dele e tudo. E é um jogador que tem ali, né, e agora é ficar de olho nessa situação aí do Gabriel Veneno, né? Que realmente um jogador muito promissor, né? O Arsenal de olho no jogador aí e tudo mais. Outros clubes europeus já mandaram olheiros aí também, né? E o Tanaka trouxe aí que pode ser uma proposta, mas a princípio seria até menor do que a do Alisson, que foi por cerca de 14 milhões de euros. Gente, quando o cara é tão promissor assim, eu acho que tem que segurar bastante o máximo. Sei que o clube tem que fazer dinheiro e tudo mais, mas, gente, numa boa, né? Um jogador como o Gabriel Veneno aí, que é tido como o maior talento, depois que o Savinho saiu, ele sair de repente por um preço barato, não justifica. Não justifica. Então, é realmente um jogador muito bom do Sub-15 do Galo, que está no radar aí do Arsenal, segundo informações do Tanaka. Né? Vamos ver o que vai acontecer, se vai ter proposta e tudo mais. Geralmente eles deixam o jogador até 18 anos no clube e depois levam para fora. Né? O caso do Estevão, por exemplo, que fica até o meio do ano agora, lá no Palmeiras, já destruiu o que tinha que destruir, né? E aí vai acabar indo lá para o futebol inglês, para o Chelsea. Então fica aí registrada essa questão. E pra gente fechar aqui, o Galinho, né? O Galinho acaba sendo 3-2. Depois que o Leandro Zago ele volta, ele estreou ali do empate contra a equipe do Cruzeiro. E depois ele perde para o Corinthians
né, no Campeonato Sub-20. O Galinho tá em 14º somente, né, então tá muito mal na competição. Os gols foram marcados ali pelo David Cauã e pelo Zé Felipe, então fica registrada aqui a derrota do Galinho também, frente à equipe do Corinthians, beleza? Galera, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal. Se você não deixou o like ainda dá tempo de dar esse like aí, dá uma força pra gente. Muito obrigado pela sua audiência. Daqui a pouco a gente tem mais conteúdos aqui nas nossas redes sociais, @canal Bicagalo e também @Jeves_Galo. Hoje à noite ainda tem um jogo rápido com o Lucas Bretas em versão live, tá? Hoje vai ser live ao vivaço a partir das 8h30 aqui no canal Bicagalo. Grande abraço para todo mundo, fiquem com Deus, eu sou Marco Jeves e eu fui.